Sejam bem-vindos ao Instituto Afeto para mais um podcast. Eu, Laura Drummond, Eu, Jorge Bueno. viemos hoje aqui falar com vocês sobre adolescência. Adolescência. E ousamos colocar um tema como adolescência normal. Por que isso, Georgia? Porque é super normal ser adolescente, né, Laura? A gente passa, assim, pela vida, né? E existe uma fase de transição entre a infância e a idade adulta. Esse olhar a partir de um adulto para entender o que é esse adolescente. É exatamente isso, é esse sorriso aí, essa gargalhada, porque a partir do ponto de vista de um adulto é um completo desequilíbrio, né? E o que é esse desequilíbrio que a gente vê nos adolescentes? É essa tentativa de equilibrar, de encontrar, de ir em busca da própria identidade. Laura, eu gosto de dizer que a adolescência é como atravessar uma corda bamba. Você imagina, quando você entra na puberdade, que são as modificações físicas, né, que vão acontecendo, para que essa criança se torne, então, um adulto, um adolescente, para depois se tornar um adulto. Mas essas modificações é como se ele entrasse, então, numa corda. Essa corda ela pode estar super alta, como ela pode estar super baixa. Uhum. Isso depende da nossa concepção, do que é vivenciar mudanças, do que é vivenciar lutos, do que é vivenciar, ou melhor ainda, do que é reviver. Porque a gente vive, né, de reminiscências, Sim. de lembranças da nossa infância. Eu não sei, Georgia, se dentro desse conceito aí, dessa corda bamba que você disse que gosta de usar, mas eu já fiquei imaginando aqui uma corda bamba, e vou acrescentar Você uma... pensou no slackline, né? Ué, ela é mais segura Ué, do que uma corda bamba. vai depender da Mas infância olha desse só, sujeito, se isso vai ser um fio, se isso minha, vai ser minha, uma corda, se fantasia vai ser já, um slackline. minha fantasia já cresceu aqui e eu fiquei imaginando que de uma ponta dessa corda bamba está a infância. Sim. Você não está lá mais. Sim. Na outra ponta está a vida adulta. Você não está lá ainda. Que lindo isso! E como é que a gente vive tudo isso? Aprender a viver no presente causa muita ansiedade. Você sabe por quê? Estou pensando nos meus pacientes, eu provavelmente estou pensando nos seus também. Que a gente ensina justamente, o passado já foi, o futuro não existe, então o que a gente tem? Vamos viver o hoje. E como é que a gente vive em cima de uma corda? Na verdade, pés no chão. Que chão é esse que tanto balança, Aterrar. né? Que chão é esse que não para de balançar, né? Que ambivalência é essa que não me permite me equilibrar em mim mesmo, me encontrar em mim mesmo? Eu queria trazer aqui um conceito da Arminda Berasturi sobre a síndrome normal da adolescência. Na verdade, parece que eu queria um pouquinho antes, lá em Ana Freud, Ok. que ela fala assim que é muito difícil assinalar o limite entre o que é o normal e o que é o patológico na adolescência. Sim. Isso nós estamos falando lá em Ana Freud, né? Considera que toda comoção desse período da vida, ela é normal, todo esse desequilíbrio, essa busca desse equilíbrio, ela faz parte. Então, é difícil da gente trazer o que é um adolescer sem adoecer, um adolescer normal, né? Que aí, trazendo, então, o que a Arminda Berasturi diz sobre a síndrome normal da adolescência. Abre aspas. O adolescente passa por desequilíbrios e instabilidades extremas. Parece semi-patológico. O adolescer é perturbado e perturbador aos olhos do adulto. Isso é ótimo, né? Mas necessário, absolutamente necessário para o adolescente, que nesse processo vai estabelecer a sua identidade. Você imagina, aí o adulto olha e fala assim, que absurdo, e se esquece que um dia ele também passou por lá. Então, uma corda, como eu digo, né, que a gente passa, é um momento da nossa vida, né? A gente diz assim, é um tempo, Sim. dentro do tempo que estabelecemos. Recorte. Dentro do tempo. Dentro do tempo da nossa vida, a qual a gente parece que passa e esquece. Quando a gente é adulto, a gente olha para os nossos filhos, adolescentes, e parece que a gente não compreende as necessidades, a gente não compreende as dificuldades,
E por a gente não compreender, porque a gente fica paralisado no nosso olhar agora de pais e não num olhar um olhar, a gente diz, empático, né? Sim. De adolescente como adolescente. E tá aí são as grandes dificuldades que acabam acontecendo. E eu acho importante colocar aqui, Georgia, que quando você diz isso, você não está dizendo de ser um pai permissivo. E nem um pai castrador. E nem um pai castrador. Então, assim, é importante a gente olhar que, assim, não é que, não, eu tenho que ser um pai permissivo porque eu vivi isso. Até porque eles pedem esse limite, eles pedem essa orientação, se é que pode usar esse nome, mas essa direção, né? Espera aí, ó, é exatamente esse equilíbrio do, peraí, não vai por aqui não, aí você vai por aqui, essa orientação, Eu esse fico pensando caminho. essa dosagem, né, disso tudo na adolescência. Nós pais, vou dizer assim, a gente se esquece que um dia a gente foi adolescente, busca nos nossos próprios pais esse modelo de ser, e ao não compreender, a gente começa a tolir, não só orientar ou levar, mas a gente começa a tolir. Só que lá na infância, a gente deposita milhões de propósitos, ideais, sonhos para os nossos filhos. Quando eles chegam, então, na adolescência, é o momento que eles precisam reconhecer as diferenças, coisas que aprendemos, principalmente ali na fase do complexo de Édipo, quando a gente reconhece que existe um outro, reconhece que existe, né, esse pai, vamos dizer, a figura, tá? O representante, um outro diferente daquele que até então eu tinha conhecimento, que era essa mãe, esse lugar, né? Esse representante. E eu vou reconhecer que existem, então, mais pessoas diferentes no mundo. Quando eu entro na adolescência, propriamente, saio da puberdade e entro na adolescência, esse é o momento de reviver, tá? Esse a gente chama primeiro complexo de castração. Então, vem um primeiro corte. E esse primeiro Estou me corte lembrando é vivido... aqui do podcast sobre paternidade. Eu também Que aí estou me nós... lembrando sobre o podcast sobre suicídio. A gente vai lembrando das coisas que a gente está falando. Amamentação Não psicoafetiva, é mesmo, né? Está né? tudo aí. Então, é como se esse jovem, nós jovens, quando estivemos lá, e esses que estão vivendo agora, como se eles estivessem, então, fazendo uma releitura. Como que eu, pai e mãe, posso oferecer para o meu filho um espaço para essa releitura? Então, o que, que ele viveu lá atrás conosco? Para que a gente possa dar espaço para que eles possam, então, reviver. E é aquela história, né? De forma reflexiva, então oferecendo opções, oferecendo soluções, e não apenas uma forma de existir, uma forma de solucionar o problema. A gente tem N formas de poder existir, né? E de sair de situações nesse mundo, e para isso a gente precisa vivê-las. E se a gente não aprende nesse momento, onde a gente ainda não tem uma consciência plena da nossa própria existência, né? Mais tarde a gente não faz. E aí são aqueles relatos daqueles jovens adultos no nosso consultório de que eu não vivi uma adolescência. Eles vão viver uma adolescência tardia. Por quê? Porque eles foram constritos, eles foram presos, limitados na época da adolescência, tolhidos, porque na nossa consideração enquanto adultos pais, a gente não sabe o que fazer com isso, porque também não sabíamos o que fazer com nós mesmos. Então a gente tolhe essa liberdade para que eles possam aprender a existir e a viver, a se reconhecer. A gente se reconhece na relação com o outro, por isso é uma vivência edípica também. Então, nessa relação, nessas relações que a gente vai vivendo com amigos, né, com conhecidos, colegas, família, a gente vai ampliando a nossa rede. A gente vai entendendo que vai reconhecendo que há outras formas de ser, de agir, de existir, de achar soluções. É muito importante, e eu acho que esse é um dos grandes desafios para os pais, entender que aquele sujeito que veio de você, um pedacinho, uma célulazinha que era sua, pode se transformar em algo muito diferente de você. Sim. Não é que pode, vai se transformar. É diferente. É diferente. Tem algo nosso, eu vou dizer assim, né? Porque como eu sou mãe de adolescente, eu falo de mim também, assim, no sentido de que
Eu me reconheço nesse lugar e nesse olhar, de ver, né, minha filha, meus filhos, vendo eles se tornarem Mas ao mesmo eles e tempo, não eu. isso, ao mesmo tempo que você reconhece esse lugar, dar esse espaço para que eles criem a Isso. própria identidade, né? Muitas vezes os jovens, Laura, eles têm dificuldades nessa construção da identidade porque não é dado a eles a oportunidade de experienciarem e vivenciarem situações as quais eles poderiam, então, entender o que é deles e o que é do outro. Uhum. O desejo dele e o desejo do outro. Né? Sim. O que é a minha sobrevivência, a sou eu sobrevivência do outro. e O que é o sou eu outro. e o que é o outro. Então, a gente precisa oferecer com todos os cuidados, porque é justamente o nosso olhar, como eles ainda não têm esse discernimento, por isso que eu disse que é tão perigoso, eles não têm o discernimento. Mas isso não quer dizer que a gente tem que tolir. Isso quer dizer que a gente tem que acompanhar. Isso quer dizer que a gente tem que E orientar, nem quer assim como você dizer que disse. tem que ser permissivo. Não. Orientação. E nem A gente pode falar de 3 lutos fundamentais, né? Tá. Eles são 3 lutos fundamentais, lembrando que não são 3 únicos lutos. Sim. Porque a adolescência, mais uma vez, né, é um período de lutos sobrepostos. Sim. Mas mais um na vida, né? Porque a gente já nasce assim e continua vivendo assim. Sim. A infância a gente tem os lutos a né? gente aprende a lidar com os nossos lutos lá Vamos no falar um pouquinho o nascimento. que é, né, esse luto. Quer dizer, é desinvestir a nossa energia, que a gente Sim. fala libidinal, que é a nossa energia, né? Nossa, Energia de vida. Então, a gente deixa de investir em determinado local, então, em determinada idade. Então, quando eu sou pequenininha, eu estou investindo na mamãe investindo em mim. Papai aparece, eu investo nele, ele investe em mim. E assim a gente vai fazendo, então, esse processo, aprendendo a lidar com pessoas, com gente. Quanta Sim. gente aparece para a gente que diz assim, eu não sei lidar com pessoas, eu não sei lidar, né, com gente. Tem pavor de gente. A gente está dizendo disso, dessas aprendizagens de que a gente não coloca lá. A gente está falando do luto, né? Não coloca lá essa energia. O luto é fazer esse desinvestimento, é tirar esse investimento libidinal de um objeto que era a infância, por exemplo, Sim. e agora eu preciso colocar ele num novo corpo, num novo lugar. Então, que é esse novo corpo que ainda está em formação. sim. Por isso o adolescente olha para si e fica assim, nem sei quem que é essa pessoa. Assim Então, como a grávida, né, lá? Sim. Mas eu adoro falar que a gestação e o puerpério é a adolescência em pessoa, né? Mas é isso. Um desses lutos fundamentais é esse luto pelo corpo infantil. Sim. Aonde o adolescente, ele é um mero espectador. Ele não consegue controlar nada. E, de repente, ele estando ou não estando pronto, o corpo dele vai mudar. Estando ou não estando pronto emocionalmente, psicicamente, o corpo dele vai mudar. vai. E ali ele não consegue fazer nada. Então, o que acontece é exatamente esse período de transição, essa busca de se reconhecer nesse novo lugar. Seguindo um outro luto, é o luto pelo papel e pela identidade infantil. Eles não se encaixam mais na infância, mas eles não têm aquela habilidade para lidar com as responsabilidades e com as questões da vida adulta. Sim. É como se fosse um limbo, né? A adolescência, ela não é um conceito que sempre existiu. Sim. A Berrassuri fala isso pra gente, né? É um conceito que ele foi inserido numa sociedade. Antigamente, você saía da infância e era considerado um adulto. E hoje a gente entende que esse período de transformação é a adolescência. Sim. Né? E o terceiro luto é o luto pelos pais da infância. Aquilo que você começou a dizer, né? Lembrando do paterno? Aquele olhar para aqueles pais. Quem eram aqueles pais na infância, né? Quem eram os meus pais na infância, Quem eram os meus pais? E, de repente, aqueles pais não existem mais. Não. Eles são olhados com olhos, com outra visão, com olhos mais críticos, com a própria identidade do adolescente surgindo. Sabe o que eu lembro, Laura? É aquela história, quando a gente cai lá do castelo, que está lá na nuvem, né? E a gente cai que nem
vamos dizer, um sapo no chão. A gente fica lá embaixo olhando para cima, tentando achar cadê a princesa, cadê o príncipe, né? Cadê aquela vida Cadê que um aquela dia, rainha? cadê aquele rei? Então muda, os valores mudam, as propostas mudam, os ideais mudam. E se a gente não está preparado para fazer esses lutos, quer dizer, desinvestir e reinvestir num novo corpo, numa nova identidade, em novos processos de relações interpessoais, né? Que a gente precisa ir construindo com as coisas também do mundo. Ai, como é que fica a nossa autoestima? Eu estou aqui pensando, você está falando, só está me vindo uma palavra: curto-circuito. Ter que lidar com todos esses lutos, com todas essas mudanças e ainda se Com as descobrir cobranças. com as cobranças. Né? E aí a gente entra, então, nessa questão da sociedade. Sim. Quantas cobranças, quantas decisões importantes a gente é cobrado, né, para serem decisões que somos cobrados para serem tomadas no auge de uma adolescência. Em que idade que geralmente é necessário que você faça uma escolha de uma profissão que você pode ser, porque estamos sempre abertos a mudanças, né? Que você leve ela para uma vida inteira. Não é? E fica essa grande questão, né? O que é, então, o adolescer, ele vem cheio de indagações, ele vem cheio de lutos, ele vem cheio de propostas, né? E fica valores sendo questionados o tempo inteiro. Os pais, muitas vezes, se sentem questionados quando há o questionamento desses valores. Não são dos pais em si. Mas você sabe que me veio uma outra questão aqui, só para Vamos lá. polemizar um pouquinho mais. Ok. Vai lá. Ainda tem uma grande dificuldade, Georgia, que é a própria diferença que existe culturalmente, dizendo, de uma geração para outra. Nossa. É porque é exatamente isso. Fiquei aqui pensando nas minhas pacientes, os meus pacientes, e lembrando o quanto algumas questões que, para esses pais, enquanto adolescentes, não eram questões, Sim. e são questões hoje. Então, é esse conflito de gerações. As minhas filhas não são adolescentes ainda, são crianças, mas quando eu olho para elas, eu já imagino o quanto de diferenças nas visões, nas percepções, nas visões e percepções enquanto ser humano, enquanto olhar para o outro, enquanto lidar para o próximo, que eu vou enfrentar com elas e vou ter que aprender, porque tem essa também. Sim. As coisas mudam, Sim. os olhares mudam, Sim. os valores mudam. De forma geral, a forma de se relacionar com o outro tem sido cada vez mais leve, mais respeitosa, de forma geral. E a gente precisa abrir mão de alguns Preconceitos? conceitos, de alguns conceitos que a gente vem carregando para poder lidar com essa geração que está chegando. Sim. Que, por outro lado, se percebe como cheia de razão, que entende tudo, que sabe tudo. Nós estamos numa era onde tudo é globalizado, em questão de segundos, uma informação atravessa o mundo. Né? Então, são muitas questões. É muito estranho para a gente, né? Pensar o quanto cringe, como somos, né? Hoje em dia, Sim. ao olhar dos nossos filhos. Mas esse cringe, ele vem como uma piada para a gente, se a gente entende essas diferenças, e os nossos próprios filhos também foram ensinados a compreender as diferenças. Então, a partir do momento que a gente sempre considera o outro, tem um olhar empático, na adolescência a gente tem filhos também com essa construção empática. Isso é uma coisa importante. Se a gente quer ter uma adolescência, como a gente estava, né, dizendo no início, uma adolescência normal, o que seria essa adolescência normal? É esse lugar onde essa construção que eu fiz juntamente, né, com esposo, família, né, com as pessoas as quais constituíram, que eu escolhi para estarem em torno do meu filho e da minha filha, que essa construção, eu vou ver a prova, justamente, eu vou estar observando aquilo que foi depositado de uma forma, seja estranha, às vezes, a mim, ou às vezes até muito próxima.
Então, a gente tem que pensar, nós papais e mamães, eu penso assim, olhar para os nossos filhos com um pouco mais de empatia e compreensão das dificuldades ou mesmo facilidades que eles estejam vivendo. Não é ficar fazendo comparação de geração para geração, porque na minha época era assim, porque na época dos meus pais, porque na sua época. A gente pode mostrar diferenças, trazer, é como se diz, colocar as cartas na mesa e mostrar, olha como as coisas mudaram, para Uhum. que eles possam olhar e considerar. Porque lembra, a gente brinca, passado é museu. Museu a gente adora visitar para conhecer como as coisas eram, mas as coisas hoje estão diferentes. Tem museu do futuro, né? Que a Sim. gente vê as possibilidades de coisas que podem acontecer. Mas a vida é vivida no aqui e agora. A minha dor ou a minha felicidade, a minha tristeza, seja a minha raiva, ela é vivida aqui no E está presente. aberto para essas construções, para essas mudanças. Afinal de contas, o que é o ser humano se não essa mudança o tempo inteiro, né? Se não essa evolução o tempo todo. Nós não somos os mesmos de 10 anos atrás. Por Nós não que somos os mesmos nem no momento seguinte, nem no já momento dizia seguinte? Heidegger, né? Sim, mas eu quero dizer assim, uma mudança mais profunda. Mas é verdade, o que eu era 10 minutos atrás já não sou eu mais. No segundo seguinte já somos uma nova, né, Mas pessoa. o que é esse adolescente? O que é o nosso papel enquanto pais ali de acolher, mostrar, amparar, com muito cuidado, Orientar, orientação, com alguns limites. sem comparações. Eu acredito que é porque a gente está falando de uma adolescência, né, Sim, uma normal. adolescência normal, Uma entre adolescência aspas. bacana, em que eu possa vivenciar todas as minhas dificuldades, os meus processos, né, as repetições edípicas, né, os processos de castração, de As limitação, de descobertas da reconhecimento, vida. o nosso reconhecimento de quem somos no meio das pessoas, quem somos para nós mesmos e assim por diante, que a gente possa vivenciar todas essas questões que são inerentes dessa fase de uma forma tranquila, no sentido de que meus pais são um porto seguro. Um porto seguro no sentido, eu sei que se eu errar, eu posso ir até lá. Quantos erros existem antes de um acerto, né? Então a gente tem que entender que os nossos filhos, eles não têm que ser perfeitos, eles não têm que fazer o que nós não demos conta de fazer. Que é isso que eu estou dizendo, poder olhar para eles e enxergá-los. Enxergar a adolescência normal como um lugar aonde nós, como pais, a gente consiga olhar para eles e reconhecê-los enquanto seres nesse mundo, diferente de nós. Se eu Com o consigo fazer espaço deles, eles né? conseguem também oferecer de volta isso para nós. Você sabe que nessa fala aí, enquanto você estava falando, me veio uma imagem, que foi até uma paciente que trouxe isso no consultório hoje, a gente estava conversando, o quanto o papel do pai nesse processo, do pai e da mãe, tá? Dos Uhum. pais, nesse processo de transição do filho, da adolescência para a vida adulta, o papel deles não é colocar aqui, debaixo do braço, das asas, e falar assim, peraí, que é meu e daqui não sai. Sim. E sim, e aí essa adolescente, ela estava trazendo que o pai fez uma tatuagem, olha que bonito isso, que é uma árvore assim no braço, e 3 aves, são 3 filhos, voando. E que o pai, desde que elas são novas, conta que essa árvore é ele e que esses pássaros são elas, indo para a vida. Mas que todo momento que eles precisarem pousar, elas sabem que é só voltar para essa árvore, que ele estará lá. Ali ele estará sempre. Para uma visita, né? Sim. É assim que a gente, né? Agora, se quiser morar numa árvore ali perto, mas sem ser ali de baixo, ok, tá tudo Isso. certo. É esse ser livre. É permitir que o adolescente, que seu filho, seja ele mesmo, que ele se constitua, que ele passe por esse processo de transição, que é a adolescência, e ele consiga, porque assim, que ele consiga formar a sua personalidade, se reconhecer. Maurício, Não é é tão formar certo. a personalidade, é se reconhecer enquanto um sujeito, Uhum. com os desejos próprios,
com a sua própria vida, com seus objetivos, com a Eu sua... pensei uma coisa, tem muitos papais e mamães, né, que a gente encontra, que eles protegem esses filhos da própria... da Ásia. Não é só isso, né, mas assim, da própria adolescência, das próprias dificuldades. Então, fica a reflexão para vocês, oferecer espaços, poder aguentar a nossa própria angústia de vê-los crescer, de vê-los ir, como diz a Laura, bater asas, né, Laura? Que a gente possa, enquanto pais, ter esse discernimento de oferecer esses espaços para que eles possam, então, se constituir aves. Você disse algo que me deu uma vontade de falar. A gente está falando muito com um olhar pro adolescente. Uhum, Um olhar para o pai e para a mãe, uhum, nessa fala sua, né? Que você que tem um adolescente dentro de casa, é também cuidar de você, enquanto pai de um adolescente. diminui o Enquanto trabalho de uma mãe. forma, né? Diminui os handlings, vamos dizer assim, Sim, mas aumentam os holdings. A gente acha que isso um dia acaba não. exatamente para dar conta de lidar com essa mudança Sim, e com essas questões e a forma como essas mudanças tocam em si mesmo, né? Nesses pais, nesse lugar sim. de pais. E esse lugar dos pais, você está falando, eu estou aqui lembrando, né, de pacientes também. A gente tem que lembrar uma coisa. O meu filho, ele não é apenas uma projeção minha. Ele saiu de mim. Eu coloquei coisas lá, né? Depositei na mente dele. Mas ele não sou eu. E eu não tenho como fazer com que ele se torne ele sem eu abrir espaço para que isso aconteça. E tem muitos papais e mamães que ficam muito perseguidos, tá? Com as situações que acontecem. E isso faz com que a gente se angustie enquanto papai e mamãe, né? Enquanto pais, porque a gente está vendo os nossos filhos, ou né, os nossos adolescentes, não conseguindo construir. Quando não há essa construção, quando há, então, um adoecimento, porque a gente estava falando, então, agora de um adoecimento mesmo, né? Factual, da entrada de algum tipo de transtorno mental na vida desse adolescente, a gente precisa dar uma olhada nessa repetição, nessa rememoração, né, de uma infância, de coisas que aconteceram lá, ou até de situações às quais o meu filho não está conseguindo se enxergar porque ele também não se sente visto. Então, fica para nós pais, lembra, a gente aprende muito mais com eles do que eles com a gente. Ser pai e mãe é muito mais aprender do que ensinar. Então, que a gente esteja aberto a enxergar nossos filhos, assim como eles são, e oferecer caminhos para que eles possam se encontrar e se constituir enquanto seres no mundo. Sim, acho que aqui encerramos toda a nossa questão. Na verdade, eu tinha um ponto para trazer. Por isso que eu não fechei, porque eu sabia que você tinha. Pode falar. Mas é porque foi perfeita essa colocação. Mas me veio aqui uma questão que é muito característico do adolescente, que eu acho que é legal a gente fazer um olhar sobre isso para a gente poder encerrar mesmo. O quanto eles têm uma necessidade, eles se diferenciam dos pais, eles se reconhecem enquanto eles vão lá, começam a ter um olhar crítico, se diferenciam, né? Aquela identificação que tinha é como se ela nunca tivesse existido. A gente sabe que ela continua ali, está guardada. E eles começam a se identificar com quem? Com os iguais. Eles buscam nos iguais. Então, eu costumo brincar que você chega assim, numa sala de aula de adolescentes, tudo tá, por exemplo, com o mesmo cabelo da moda. Né? Aí depois com o mesmo tipo de vestimenta, um tênis, né? E isso diz essa necessidade deles de encontrar uma outra forma de se identificar. Diferente. Que não os pais. São os processos edípicos saindo Sim. dos pais e passando para a vida numa nova construção. Então a gente precisa começar a olhar para essas questões, entre aspas, mais uma vez, normais da adolescência e começar a entender o porquê que elas acontecem, né? Por que estão todos usando o cabelo da mesma forma? Por que estão todos usando esse tênis que é horroroso?
essa É horroroso, necessidade né? A gente para fala os assim. nossos olhos. Sim, é sempre assim. Cada geração, né? A gente respeitar essas diferenças, gente. Esse é Mas o faz parte principal. do se constituir, né? É. Então, essa questão do Édipo, do encontrar no outro outras opções, outras saídas, outras Ou formas isso. de se Mas ao mesmo constituir. tempo, eu lembrei, vou até comentar então, já que você falou isso, eu vou lembrar uma sessão com um paciente, é um fragmento apenas. Ela, num processo de tentativa de desligamento do que essa mãe, tá? Estou fazendo só um recorte. Essa mãe significa para ela, ela fica presa. A mãe faz um comentário e ela fica extremamente ofendida com o comentário da mãe. A mãe faz um comentário assim, só para ficar mais claro. Porque ela está diferente, falou para a irmã. Ela está muito diferente, ela não me ligou. Faz 2 dias que ela apenas conversa comigo, me mandando por mensagens. E a irmã liga para outra irmã, que é minha paciente, e fala isso para ela. Ela fala assim, não é possível. E chega na sessão, eu estou com muita raiva da minha mãe. Eu não posso nem conversar com ela, porque eu estava muito ocupada fazendo outras coisas. Por que eu preciso ligar de vídeo? Por que eu preciso fazer uma chamada de vídeo? Por que eu sou obrigada? E ela, assim, muito enraivecida, revoltada, sabe assim, realmente entrando naquele processo de adoecimento. Eu falei para ela assim, vamos considerar uma coisa? O que a sua mãe sente na relação com você? Ela disse que eu sou a alma gêmea dela. Eu falei, isso é real? E aí a gente faz um processo de visualização onde ela chega, encontra essa mãe num cantinho e ela consegue dizer para essa mãe, olha, esse peso é seu. A gente, né, fez todo um caminho, Sim. lógico, porque aqui não dá tempo de contar tudo. Mas fizemos um caminho onde ela olhava para essa mãe e dizia assim, mãe, entende uma coisa? O caminho agora é meu. Eu sou diferente da senhora. Eu não me entendo como uma alma gêmea da senhora. Uhum. Sou grata pela vida que me deste, por tudo que me ofereceu e por tudo que me oferece. Mas eu não preciso ficar nesse lugar com a senhora. Se a senhora escolheu estar nesse lugar cheio de culpa, né, cheio de questões que dificultam a sua vida, eu não quero mais estar nesse lugar. E assim a gente construiu toda uma fala com a mãe internalizada, porque é aí que eu quero chegar. Ela não precisa virar para a mãe dela, física, mãe real, lá. Ela precisa ligar e falar isso para a mãe. Isso que as pessoas não entendem, né, muitas vezes. Ela tem que falar isso com essa mãe internalizada, Até que está porque dentro dela. talvez essa mãe física que existe Ela não ali está nem entendendo o que é isso. não seja exatamente essa mãe internalizada. Essa foi a mãe que ela construiu. Essa foi a mãe que ela enxergou. Da mesma forma que uma outra paciente foi para o lado, fizemos o mesmo trabalho com o pai, ela foi para o lado do pai, enxergou o pai e viveu toda uma experiência de abuso que, que aconteceu entre ela, né, com o pai, e ela vivencia toda essa situação, sofre, mas naquele momento ela diz, eu não quero mais isso, eu não quero o senhor, né, não quero você, ela fala assim, você mais aqui na minha cama, olha, uma coisa muito pesada, eu não quero você mais aqui. E eu falei para ela, então empurra ele, então. Eu perguntei, não falei isso, falei assim, o que você quer fazer? Eu quero empurrá-lo, então empurra. E ela empurra ele da cama dela e diz, nunca mais o senhor encosta a mão em mim. Olha, com respeito. Ela falou, o senhor, primeiro estava você, depois ela fala, o senhor encosta a mão mais em mim. Eu vou dizer para você, foi uma libertação para essa paciente. Ela poder dentro dela, porque não é o pai Sim, físico, é o pai internalizado. esse pai que ela internalizou, que ela, né, passava por situações, né, de abuso com ele. E esse pai não existe na vida dela desde então, né, muitos anos. Esse pai ficou, obviamente. Mas dentro dela, ele não permitia que ela passasse para frente, que ela, né, desenvolvesse a vida dela de uma forma plena. Então, e ela faz um relato interessante, né, dessa sessão para frente. Ela manda até uma mensagem. Fazia muito tempo que eu não me sentia viva. Desde sempre, eu sempre me senti morta. Eu sempre acordei morta. Depois desse dia, eu passei a acordar viva. Fazia tempo que eu não dançava. Olha e ria que coisa tanto. maravilhosa. Então, isso acontece, são pessoas jovens, tá? Sim. Ainda vivenciando processos, né, da adolescência, processos da infância, nessa repetição e nessa tentativa. Ainda De vivenciando constituir-se enquanto o processo ser. de constituição do próprio ser, né? Então Este é isso. foi o Instituto Afeto com você na Na sua sua casa. casa.